Olá, meu nome é Jorge Roberto Krieger, sou advogado militante na área do direito criminal. Junto com a professora Rudy Glasbois, fui o responsável pela organização deste material que você passa a ter contato a partir de agora. Na origem da palavra processo, podemos encontrar o objetivo do nosso estudo aqui. Processo, procedere, que significa avançar, ir para frente, progredir. Assim como na busca da solução de um litígio, onde o juiz, junto com as partes e os auxiliares da justiça, tem o objetivo e a responsabilidade de sempre avançar para solucioná-lo, buscando e relacionando provas e indícios, tudo para ao final dizer e garantir o direito para quem merece ter, nosso trabalho visa evidenciar a importância de um olhar crítico, reflexivo, ter sempre como ferramenta essencial do processo em constante construção. Saber fazer. Esse é o nosso desafio. A organização do nosso estudo pressupõe o envolvimento e o gosto pelo desafio, que nós sabemos que você tem. Partimos de conceitos tidos como pré-adquiridos lá na graduação. Apresentamos uma proposta de ampliação do significado, tudo para alcançar um repensar. Evoluir na viagem do processo penal é compreender sua magnitude prática, mas sempre lembrar do seu caráter insólito e, sobretudo, mutante. Por isso, importante repisar os fundamentos do processo penal, lembrar do eterno confronto entre o jus puniendi e o jus libertatis, discutir a natureza jurídica do processo e as fontes das normas processuais. Quanto às fontes do direito processual penal, referendadas no corpo do nosso estudo, destacamos a discussão que gerava a inclusão da jurisprudência, decisões reiteradas dos órgãos do judiciário no rol das chamadas fontes formais. A Emenda Constitucional 45 de 2004 deu novos argumentos à discussão, quando traz a possibilidade efetiva da edição de súmulas vinculantes pelo STF, o que nós vamos falar um pouco mais para frente. Assim como o estudo do artigo 103A da Constituição, que prevê o efeito vinculante das decisões que obriga não só os órgãos do Poder Judiciário, mas também os da administração pública, direta e indireta. É isso tudo que merece um olhar mais atento, sobretudo nos efeitos e na utilização que pelos outros for feita do processo penal. Preste atenção, investigue o assunto e tire as suas conclusões. Fundamental é primeiro entender bem os conceitos inerentes à matéria para depois criticar. E a crítica é o nosso grande objetivo. Princípios. Essa é a base de todo o estudo do processo penal. E é aqui que eu quero a sua especial atenção, para aquela parte que considero a rocha filosofal das habilidades que aqui vamos desenvolver, vamos lapidar em você. Os princípios orientadores do processo penal, princípios constitucionais e processuais. Invista nesta investigação. Avance para além dos conceitos que apresentamos e você estará dando um enorme e certo passo na construção de uma melhor visão sobre o processo penal. O trabalho diário com o direito penal e o processual penal, a prática, enfim, fortaleceu essa convicção. Todo e qualquer argumento parte ou passa pela utilização necessária dos princípios referenciais, sobretudo os constitucionais. Durante o estudo, você vai se deparar com os princípios processuais constitucionais, aqueles inscritos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Você os conhece, mas nunca, pode acreditar, nunca é demais lembrar. Os princípios da argumentação jurídica, sempre que você procurar qualquer forma de argumentação jurídica, você vai se deparar com a necessidade de encarar, de trabalhar a interpretação do princípio. Porque, na realidade, como a própria palavra já determina, ele está no início da argumentação, ele está na preparação da interpretação e da argumentação que você deve desenvolver. Se nós pegarmos qualquer trecho de legislação, qualquer artigo do Código de Processo Penal, nós vamos ver que a ele corresponde um princípio orientador. E hoje nós temos velhos e bons princípios que determinam uma interpretação, até hoje, do novo agir social. Ou seja, da necessária aplicação das leis, a eficácia dessas leis no tempo em que elas estiverem inseridas. Focando os princípios constitucionais, aqueles esculpidos na Constituição de 88, nós vamos ver que alguns deles demoraram 20 anos para se tornarem verdade na relação processual. Exemplificando, na instrução processual do procedimento comum no rito ordinário, na audiência, quem falava primeiro era o acusado. 20 anos depois,
em 2008, é que se adequou a instrução aos ditames da Constituição de 88. Ou seja, o acusado ele só passa a ser ouvido depois de conhecer a prova que contra ele foi produzida. Isso é respeitar o princípio. E é este foco da alteração proposta pelas leis 11.689, 11.690 e 11.719 que nós também chamamos atenção no desenvolvimento do nosso trabalho. Só que aqui não basta aquilo que nós apresentamos. Você deverá necessariamente investigar, confrontar as informações e relacionar o que acontece de verdade com aquilo que o legislador esperou em 88 e que nós, operadores do direito, exigimos em 2012. Não podemos esquecer também que o novo inquérito processual, e podemos dizer até mesmo o novo processo, eles constituem o resultado dessas tendências e dessas reflexões que ocorreram através do tempo. São esses princípios constitucionais do artigo 5º que determinam ainda e exigem um inquérito policial ainda mais novo e um processo penal mais efetivo, como resultado dessas tendências e reflexões. Hoje, o foco do processo penal é a ação penal pública. As leis que eu acabei de mencionar, elas determinaram alterações também no inquérito policial. Alterações que ainda deixam a desejar, sobretudo no quesito produção e validade da prova. Apresentamos também no nosso estudo os conceitos inerentes aos tipos de ação penal, as diferenciações entre ação penal pública e ação penal privada. E aí surge uma questão intrigante. Há um indício de que a ação penal privada caminha para a sua extensão. Um processo penal mais garantista, um direito penal mais garantista, ele está a exigir uma preocupação maior do Estado com as coisas públicas. Daí, uma valoração maior da ação penal pública, a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada com as suas ramificações. Invista nesse estudo. Esse estudo da ação penal, as consequências de cada um dos tipos para a ação penal condenatória, os resultados na sentença e seus consequentes recursos são desenvolvidos e apresentados de forma conceitual para estimular o seu estudo e a sua investigação. Aproveite as dicas, pesquise na jurisprudência, recorra à doutrina para valorizar a sua sobrecarga, a sua carga conceitual. São as decisões dos nossos juízes, dos nossos tribunais, que determinam o estudo e a evolução dos recursos. Como resultado do estudo da ação penal, como estudo da sentença, nós temos, obviamente, os recursos. A evolução, a adequação dos princípios processuais àqueles determinados pela Constituição determinou, inclusive, nas leis antes citadas, a extinção de alguns recursos, como, por exemplo, especificamente o protesto por novo júri. E nestes recursos nós vamos encontrar em todos a presença fortalecedora dos princípios constitucionais e dos princípios processuais. E aí, nós vamos encontrar também uma grande discussão. Qual é a influência das decisões dos tribunais superiores no dia a dia do judiciário? Surge, então, a súmula vinculante em matéria penal. Optamos na apresentação desta temática para instigá-lo numa investigação ainda maior. O objetivo da iniciativa da súmula vinculante seria assegurar uma justiça e uma igualdade entre as partes mediante solução idêntica de casos idênticos. Porém, e essa é a nossa opinião, abre-se um perigoso campo de cerceamento da atividade jurisdicional, afetando a independência da magistratura de todo o país. Sobretudo, engessando decisões judiciais, o que pode transformar todo o judiciário num mero aplicador, ou como já se disse, numa mera caixa de repetição do entendimento do STF, sem mencionar ainda sem adentrar numa violação ao princípio da separação dos poderes. Este cenário assume contornos preocupantes a partir do momento em que se cogita a aplicabilidade de tal instituto em questões de natureza penal. Não podemos esquecer que nesta seara, no processo penal e no direito penal, se tutela a mais cara e preciosa das garantias individuais e constitucionais do cidadão, a liberdade. Quando se investiga os antecedentes históricos das súmulas vinculantes, vamos encontrar e não poderemos deixar de destacar um evidente caráter autoritário. E esse caráter autoritário não é compatível com um universo de diferenças e circunstâncias que são, no processo e sobretudo no processo penal, individuais. Temos,
não excluindo outras interpretações válidas, que as súmulas no âmbito do direito penal e do processo penal não podem, sob a desculpa de uma maior efetividade no provimento jurisdicional, submeter casos concretos à hermenêutica única e do Supremo Tribunal Federal, atropelando a natureza dialética da ciência processual e, por que não dizer, do próprio direito em si. Não se contente com essas afirmações, não se contente com os conceitos que você se deparou até o momento com relação a esse assunto. Preste atenção nos julgados do STJ, do STF, investigue a discussão sobre esse assunto, inclusive na internet, para poder ter a sua opinião própria, e é essa que nos interessa nesse estudo que aqui desenvolvemos. É diante desta implementação frente ao direito e o processo que você deve se posicionar. Você perceberá a potencialidade da existência de intenções ocultas do poder público no que tange à manutenção do status quo da política criminal neutralizadora, que petrifica dogmas punitivos considerados como absolutos. Vale lembrar que esse discurso estrangeiro origina-se da tradição jurídica dos países da origem anglo-saxônica, sobretudo nos Estados Unidos, que veicula claramente uma política neoliberal. Lembrando, este é o nosso posicionamento. Investigue. Repito, esse é o nosso posicionamento. O implemento das súmulas vinculantes vai contra toda a essência do direito processual penal brasileiro e da própria tradição do direito romano-germânico, podendo, na nossa opinião, ser aceito somente numa interpretação garantista, ou seja, ter reconhecida a eficácia vinculante somente em hipóteses que favoreçam o réu. A discussão sobre a súmula vinculante em matéria penal, a conceituação inerente ao estudo das ações penais, dos recursos, a evolução e as fragilidades do inquérito policial ainda. Tudo isso você vai encontrar no estudo que se inicia. Mas não poderíamos deixar de falar, principalmente para instigar, sobre a Lei 12.403, que mudou o título 9 do Código de Processo Penal, que trata da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Essa lei alterou, sobretudo, os artigos 310 e seguintes do CPP. Não temos a pretensão e nem poderíamos esgotar o assunto nesse espaço, mas é importante enfatizar, por exemplo, uma inovação, a inclusão da expressão medidas cautelares. Essas medidas, elas são fundamentadas por dois princípios, necessidade e adequação. Esses princípios regem todo o Instituto. Necessidade por quê? Para garantir a aplicação da lei penal, evitar fuga, por exemplo, ou a investigação no inquérito policial e instrução penal, como, por exemplo, formas também de prevenir e evitar interferências dos investigados, dos acusados no decorrer do processo. Adequação. Ora, porque a medida deve ser adequada à gravidade do crime e às circunstâncias do fato, às condições do indiciado. Lembrando que indiciado é o sujeito objeto do inquérito policial ou ainda do acusado, que é o sujeito objeto da ação penal. Estes princípios devem ser compreendidos como requisitos e facilitam muito a interpretação do novo texto legal. As medidas cautelares em matéria processual penal vêm ao encontro dos fundamentos da instrumentalidade processual, evidenciando, ao nosso ver, uma abordagem mais garantista. A discussão, pode-se ter certeza, apenas iniciou, e essa nova lei tem recebido muitas críticas. O que esperamos é que você, operador do direito, e é preciso que nos conscientizemos que estamos todos, sempre, em constante formação, valorize, com o seu estudo, as iniciativas que buscam atingir uma maior efetividade da tão almejada segurança jurídica. Bom, este foi o nosso primeiro contato, que será, tenho certeza, repetido quando do seu envolvimento com o caderno de estudos. Lembre que a leitura complementar da doutrina, dos julgados dos nossos tribunais, hoje tão fácil pela internet, é fundamental para o aprofundamento na matéria que tenho, e não poderia ser diferente, como das mais envolventes do universo do direito. As ferramentas aí estão. Faça um bom proveito. Agora é com você. Saúde, sorte, sucesso e ao trabalho.